Né? Hoje nós vamos falar em relação à coleta de dados, né? Então tá aqui, ó, monitoramento e análise de dados na gestão escolar. Então a questão da coleta de dados educacionais, que para o gestor é importantíssimo, tá? Boa noite, Alessandra. O gestor, lembrem-se que essa disciplina, o olhar dela é para coordenador e é para diretor, ok? Então você na posição de coordenador e na posição de diretor, você precisa saber coletar informações. E você terá vários sites, vários portais do governo que, de certa forma, vão ajudar, né, a você montar uma linha, né, de trabalho, ok? Uma delas muito famosa é o Censo Escolar, que toda escola tem que lançar isso, tem que fazer, né, obrigatoriamente. Então, retornando ao nosso assunto, beleza? Coleta de dados educacionais e administrativos por meio de sistemas tecnológicos. Como é que a gente vai efetivamente resolver isso, né? Então, nós temos softwares, né, específicos, ferramentas digitais específicas para resolver isso. Tá certo? Então vocês têm hoje, inclusive, ferramenta de ciências de dados que dá para fazer. Para quem quer entrar e enveredar para a área de programação, tem o Python, tem outras linguagens e tal, sem nenhum problema, ok? Mas vocês são gestores, ou seja, coordenador, diretor de escola, vocês não precisam saber nada disso. Nem precisam se preocupar com isso, ok? Vocês vão pedir para alguém de TI fazer para vocês alguns ajustes, né? Nós vamos ver um softwarezinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever. Mas daqui a pouco o nome dele está aí mais para frente, tá? Power BI. Ó, esse nome aí. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Power BI. Ok? Então, o que é isso? É um software de inteligência de dados. Nós vamos ver ele mais para frente nessa mesma aula aqui. Ok? Ele consegue fazer relatórios, consegue fazer muito diagnóstico, você consegue tratar informação, tratar dados, tomar decisão com base em resultados, com base em estatística, com base em métricas. Tudo bem? Lembrando, você não vai desenvolver isso, a não ser que você queira. Você pode desenvolver, né? Sem nenhum problema, ok? Mas a sua preocupação é utilizar, tá? Você vai utilizar. Então, você vai pedir para alguém de TI fazer isso para você, tá? Então, a pessoa vai programar isso para você e deixar no seu computador. E aí você vai coletar essas informações. Algumas informações estão aqui, ó. No próprio exemplo diz, ó, desempenho de aluno, frequência, gestão financeira da instituição, questões relacionadas a recursos humanos, tá? Indicadores de infraestrutura escolar. Tudo isso dá para você fazer a coletagem de dados aí de diversos portais do governo. Tá bom? Então, quais são as características desse tipo de coleta? Você tem aí a automatização, que você pode fazer, deixar lá no seu computador mais ou menos projetado para que ele faça essa coleta automática. Então ele vai lá em determinado local, pega a informação, traz para você e é automático. Você nem percebe que ele foi no portal do governo e já voltou, por exemplo. Entendeu? Você tem o acesso em tempo real. Se eu faço isso aqui, né, na instituição. Nós temos o nosso próprio banco de dados e a partir desses dados, o que você faz? Você promove acesso em tempo real para todo mundo que precisa dessa informação. Ok? Então a pessoa, quero saber alguma coisa de um aluno, né, determinado aluno. Tá complicado, não sei, não consigo, etc, etc. Digita o código dele, já sei tudo dele, a vida toda, de frequência, de disciplina que fez, que não fez, se pagou, se não pagou, se tem algum tipo de solicitação, nós sabemos tudo. Tá bom? Você tem as questões de segurança e integração, que são automáticas, né? E as análises de dados você pode fazer por meio de gráficos e relatórios. Né? Por que usar gráfico? O gráfico ele é mais fácil de interpretar.
Tranquilo? Continuando. Quais são as vantagens? Primeira, eficiência, né? Eficiência na gestão escolar. Você consegue reduzir tarefa burocrática, por exemplo, um processo de matrícula. Você consegue deixar isso automático pelo site, por algum outro mecanismo eletrônico, uma outra ferramenta. O que ele faz? Ele vai, coleta esses dados, gera a matrícula e você não precisa interagir com nada. Você já sabe que aquela matrícula está pronta, tá certo? Mas você não precisa se preocupar com nada. Tá? Outra, melhoria na tomada de decisão. Você tem condições suficientes de tomar decisão muito melhor. Por quê? Porque você está amparado pelos dados. Você tem a questão do monitoramento contínuo. Então, você coordenador, por exemplo, pode prever evasão de aluno. Ah, o aluno está se evadindo, tal. Como é que você sabe disso? Você está monitorando o sistema, você está vendo quanto ele está faltando, se ele não está ali presente, etc, etc. Você já vai rapidinho, você consegue chamar o aluno, a família ali e falar, olha, o aluno está faltando, ele não está conseguindo vir à aula, coisas dessa natureza. Tá bom? Além de personalizar o ensino, né? Então você tem ferramentas que permitem isso. O aluno está muito ruim em matemática, você propõe uma melhoria ali. Ok? Que mais? Desvantagem, custo. Nem toda ferramenta tecnológica ela é barata. Tem ferramenta tecnológica que é carinho, tá? Bem carinho, bem carinho. Então, tem que pensar. Escola pública nem adianta, porque precisa de edital, licitação, autorização de todo mundo, é um parto, né? Já a escola particular, ela é um pouco mais tranquila nesse sentido, né? Ela é um pouco mais tranquila. Porque o mantenedor, tendo verba, tendo condições orçamentárias, ele vai lá e faz a aquisição daquilo sem nenhum problema. Tá certo? Necessidade de treinamento, sim, isso vai ter constantemente, porque os funcionários precisam ser treinados, precisam estar devidamente capacitados. A dependência tecnológica é um modelo muito complexo, porque caiu a internet, por exemplo, pronto, você não consegue se virar. Ah, não tem energia elétrica, você não consegue se virar. Tá? Privacidade e segurança, e sempre quando eu falar privacidade e segurança, vocês vão pensar em LGPD, tá bom? Privacidade e segurança, LGPD. Ou seja, os dados dos alunos, de responsáveis, mas não podem estar disponíveis, abertos, assim, para qualquer um pegar. Tá certo? Você tem que prezar pela segurança desse tipo de informação. Aplicação na gestão escolar pública, você tem aí a gestão de matrícula e frequência, que não acabei de falar, né? Você pode automatizar um processo de matrícula. Né? Avaliação de desempenho, a ideia de monitoramento de progresso, que é muito legal isso, né? Você controla, você olha pelo progresso do aluno. Gestão de recursos humanos, a ideia de folha de pagamento, a ideia de contratação de novos professores, a questão de ponto dos professores, capacitação, tem que mandar esse professor para fazer como é que fala? Treinamento, né? Então é o RH que coordena isso, tá bom? E além do planejamento financeiro, que é importante para que escolas que precisam de verba, né? Você tem a ideia do monitoramento da infraestrutura. Fala, Elisângela, quer falar alguma coisa? Diga-me, conte tudo, não me esconda nada. Não? Quer falar nada? Então tá bom. Então a questão é isso, gente. Né? Melhora bastante. Muito recurso, tá? Tem muito recurso. Eu coloquei alguns exemplos que vocês, como gestores, podem utilizar. Alguns pequenos exemplos, ó. Matrícula, desempenho escolar, recurso humano, financeiro, monitoramento de infraestrutura,
saber se de repente uma instalação precisa de melhoria, se eu preciso comprar recurso, se eu preciso melhorar estoque, se eu preciso fazer coisas dessa natureza. Tá? Então, isso dá para fazer. E tem um montão de outras coisas. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Ferramentas para análise de dados e visualização de informações. E aí aqui a gente vai ver, ó, o Power BI aqui, ó. Tá? Tem vários softwares que podem ajudar vocês. Eu acho que o que mais está no dia a dia de vocês aí é um tal de Excel. Já ouviram falar um tal de Excel? Olha ele aqui, ó. E o concorrente gratuito dele, o Google Sheets. Né? Quem tem e-mail Google, já tem lá o Google Drive, o Meet, o Excel, o Google Forms. Tudo isso você já tem lá. Não é isso? Oi, Janaína. Oi, Janaína. Oi. Janaína. Isso, desligou. Você tem tudo naquele pacote. Né? Então, você, à medida que você já fez o e-mail Google, você já ganha aquilo. E dentro do e-mail do Google, lá naquele pacotinho que ele chama de Workspace, você tem o Google Sheets, que é similar ao Excel. Se você não precisar de umas coisas assim extremamente avançadas, o Google Sheets ele é fantástico. Até mesmo porque ele já salva na nuvem, que a gente fala, né? Salva na nuvem, salva lá no servidor da Google e no seu Google Drive, e você não precisa estar procurando no computador nem nada, e você acessa de qualquer lugar. Tá? Então o Excelzinho aí, fantástico, acho que todo mundo já viu, acredito que alguns de vocês já utilizaram, né? Acredito eu. O Power BI é uma ferramenta fantástica, ele é cheio de vantagens, cheio de benesses, tá? Porque você consegue fazer a conexão em qualquer modelo de banco de dados desses comuns nossos aí, que SQL, MySQL, até planilhas em CSV, planilhas do Excel, arquivo texto. Ele conecta a qualquer banco de dados. A partir dali você faz filtragens. Olá, Bruna. Você faz filtragens de vários tipos de relatório de dados da maneira que você quiser. Ok? E você imprime relatório, você faz gráficos. Gente, Power BI é fantástico. Qual é a grande coisa? Ele tem uma versão grátis que já dá para fazer muita coisa. Mas muita coisa. E tem a versão paga. Né? A versão paga é a versão completa, né? Ok? Se vocês tiverem um tempinho e quiserem realmente se aprofundar muito, aqui ó, Power BI. É muito bom. E ele inclusive faz dashboards de dentro dele mesmo. Você consegue resolver um monte de assunto. Ele mesmo já puxa, já cria o gráfico, já faz o controle, já coloca todas as tabelas dinâmicas, já, olha, é muito bom, gente, é muito bom. Ok? Versão gratuita, versão paga. Pela gratuita já dá para você fazer bastante coisa. Tableau. Tableau é uma ferramenta já mais profissional. Não que as outras não sejam. Power BI, por exemplo, é uma ferramenta de cientista de dados, extremamente profissional, ok? Mas o Tableau, ele já foi criado para fazer uma situação assim de análise de dados de grande volume, com grande interpretação, com um monte de situação que você pode trabalhar ali dentro dele, de estatística, de matriz de inferência, tá? Tem um monte de outras coisas que ele já vem com ele, porque ele já nasceu assim, tá? O Tableau ele já nasceu para essa circunstância. Tudo bem? E o Google Data Studio é gratuito, ok?
E ele permite também você fazer, eu vou dizer assim, que ele é um Power BI? Não, mas ele simula, ele brinca de Power BI, tá? Porque ele conecta lá, ó, veja só, integra informações de diversas fontes, planilha, banco de dados, plataforma de marketing para criar relatório dinâmico e personalizado. Então, o olhar é muito parecido com o Power BI, tá? Mas o Power BI tem muito mais coisa e ele é muito mais forte, tá certo? A ferramenta para visualização de informação, nós temos o Infogram, para criar infográficos. Vocês sabem o que é um infográfico? Sim ou não? Sabem ou não? N. Esse N deve ser um não. O infográfico, o infográfico é quando você tem uma informação e a exibição de uma informação ao mesmo tempo, assim, um gráfico com os dados. Deixa eu pegar aqui umas imagens na internet, espera aí. Pronto, eu vou pegar uma bem simples. Deixa eu compartilhar aqui, que aí vocês... Vou compartilhar aqui. TCC, nós estamos falando de gestão tecnológica para condução. Maria, eu posso até te responder isso depois, Maria, mas agora é gestão escolar com base em tecnologia, tá bom? Não fica brava comigo não, mas é porque senão eu vou desfocar do assunto, tá? Olha aí o infográfico, ó. Tá certo? Tem um modelinho, um monte deles aí, ó. Então, qual que é a ideia do infográfico? É você ter uma imagem, tá certo? E você representa, você traz um gráfico ali, traz alguma coisa para ilustrar. Deixa eu abrir um aqui, só para ficar um pouquinho maior. Será que ficou maior para vocês? Deixa eu ver aqui. Aí, lógico, vai para um site aqui, o site vai querer vender alguma coisa, né? Aquele negócio todo. Ó, isso aqui é um infográfico, ó. Se vocês vissem, era bom, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo, pera aí. Deixa eu ver aqui. Que é bom que eu acompanho em duas máquinas, então eu vejo o que vocês estão, como é que vocês estão vendo. Aí, olha lá. Isso é um infográfico, ó, tá vendo? Tem lá um desenho, uma imagem, e do lado dessa imagem você tem, olha lá, uma informação, tá certo? Olha lá, ó, outro modelo, ok? Deixa eu ver se tem mais modelo para cá. Ó, outro modelo, aí, ó. Beleza? Deixa eu ver se eu voltar um slide, uma tela anterior, vocês enxergam? Não. Eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Espera aí. Aí, voltou para vocês de novo. Vamos lá. Aí. Então, tem infográfico para um bocado... Né? Opa, eu não quero saber isso aqui, eu quero só as imagens. Aí, ó lá. Olha esse aqui, que legalzinho, ó. Vamos ver se a gente consegue abrir ele, ó. Tá vendo? Tem todo um... É como se nós fizéssemos um negócio chamado storytelling. Vocês já viram falar em storytelling? Sim ou não? Contar história, storytelling. Tá? É como se você contasse, narrasse alguma coisa, e aí, o que acontece? Você vai trazendo, né, aquela narrativa, aquele texto,
e você vai colocando imagens, tá? Vai colocando valores, vai colocando resultados. Tá bom? Aqui tem um outro, ó. Aí, ó. Certo? Tá aqui, ó. Tudo bem, gente? Tiveram uma ideia do que é um infográfico? Tá? Isso é importante, porque muitas vezes você vai para uma reunião com seus professores, e aí fica aquele monte de texto, aquele monte de... O que você faz? Você vai lá e põe um infográfico, fala, olha, quantidade de alunos, quantidade de evasão, quantidade de alunos com maior nota, com menor nota, quantidade de alunos com isso, com aquilo, etc. E pelas imagens fica mais fácil, tá certo? Ele fica mais até gostoso de enxergar. Outra ferramenta de visualização é o Canva. E o Canva vocês, acho que uma boa parte de vocês já me falaram em alguma dessas aulas para trás aí, que já trabalham, já mexe, faz alguma coisinha, né? Então tem um Canva gratuito, né? Tem lá um módulozinho que é gratuito, e tem lá o Canva pago, né? Que não é muito caro, acho que é R$50 por mês, se não estiver enganado, 40. É uma coisa assim, tá? Que tem lá um montão de coisas que você pode usar além, né, do que você já usa como na versão gratuita. Lógico que o Google também tem a sua ferramenta para isso, eles não iam ficar para trás. A ferramenta do Google é a Google Charts, tá aqui, ó. Tudo bem? Uma biblioteca de gráficos interativos. A ClickView também é uma ferramenta de Business Intelligence igual ao Power BI. Assim, simula alguns gráficos que pode ser integrado ao Power BI, por exemplo, um Excel. E o Plotly. O Plotly ele é mais para você fazer sistemas que permitem criação de desenvolvimento de sistemas. Utiliza a biblioteca do Plotly. Para fazer gráficos animados. Então, você faz um gráfico de barras, um gráfico de linha, e aí conforme você vai movimentando o mouse em cima dele, ele vai mostrando os resultados, os valores. Tá? Ele fica até que legalzinho, né? Para você mostrar. Beleza? Professor, a gente precisa saber de todas essas ferramentas? Claro que não. Você precisa saber que elas existem. E elas estão aí para te ajudar a gerir a escola, a coordenar sua equipe. Tudo bem? Mas eu me dou muito melhor com o Canva. Use o Canva. Eu me dou muito melhor com o Workspace da Google, que tem tudo lá dentro. Use o Google. Minha empresa, minha escola comprou o Power BI. Beleza, use o Power BI. Entendem? Que vocês só precisam realmente usar uma ferramenta. Tá? Vocês precisam usar uma ferramenta. Que ferramenta será essa? Vocês mesmos que vão achar o que é melhor. Tudo bem? Eu gosto mais disso, ela é mais prática, para mim é mais prático, né, tal. E é assim que a coisa caminha, tá? Aplicações na gestão, ainda continuando, monitoramento de desempenho acadêmico, ó. Você para isso, você tem o Power BI e o Tableau. Aí, ó. Power BI e o Tableau. Tudo bem? Gestão financeira, você pode utilizar o planilha do Excel ou o seu similar gratuito, que é o Google Sheets. Análise de frequência escolar, no sentido de visualização, né, de infogramas, etc. Você pode usar o Google Data Studio. E relatórios, você pode gerar pelo ClickView ou pelo Google Charts. Gente, isso aqui são alguns exemplos. Tudo bem? Tem muito software aí. Tem muito software disponível. Tá? Esses são pequenos exemplos, mas tem muito software disponível para vocês mexerem. Tá joia? E aqui a ideia do dashboard, ó. O uso do dashboard para acompanhamento em tempo real. Lembra que eu falei que você pode pegar uma planilha, qualquer que seja ela, uma planilha de Excel,
ou Power BI propriamente dito, e aí você tem um monte de dados ali que ele está numa planilha, outro dado está na outra planilha, aquele dado está na terceira planilha. O que você faz com esse dashboard? Você cria uma maneira, né? O Excel permite fazer isso bacaninha, e você cria um gráfico, vamos dizer que é um tipo de infográfico, vamos dizer assim, ele seria quase um infográfico, e que ele é atualizado automático. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem no dashboard, você tem lá uma área de matrículas novas. À medida que seu departamento de matrículas fizer uma nova matrícula, o próprio gráfico já altera. Não precisa aquela documentação vir para você ir lá e alimentar a informação, criar, não tem nada disso. Na hora que fez uma matrícula lá no banco de dados, o próprio dashboard ele já se atualiza. Essa é uma das grandes vantagens do dashboard, tá? O conceito dele, né, ó, é uma interface ou uma interface, né? Interface visual que apresenta informações importantes em um único painel, utilizando gráficos, tabelas e indicadores. Permite acompanhar métricas e indicadores chaves, tempo real, facilitando a interpretação do dado e a tomada de decisão. E a própria teoria diz, ó, são comuns em sistema de gestão escolar, principalmente para monitorar dados acadêmicos, administrativos e financeiros. Nós teremos alguns exemplos daqui a pouquinho, tá? Olha aí, ó. Olha que bonitinho. Não é legal de você olhar uma informação assim? Você está querendo ver como é que está a sua empresa, e aí você olha para esses gráficos aqui. Cada gráfico desse representa uma situação. Ó, rapidamente, você sabe o que está acontecendo. Você não precisa ler uma planilha, não precisa fazer lá todo um etc. Não, você olha no gráfico lá, tá tudo ok. Beleza? Tá bom? Aí, ó, que bacaninha, ó. Certo? Temos mais modelos aqui embaixo, ó. Ó, outros modelos. Joia? E aí você tem aqui métricas de desempenho, você tem quantidade de coisas, ó. Você pode personalizar da maneira que você quiser, tá? Aqui já é uma ferramenta, inclusive, que adapta o relatório ao celular, ó. Você pode visualizar, se você não estiver na empresa, diretamente no celular. Aqui é o computador. Deixa eu ver se vocês estão observando onde é que está o pontinho vermelho, ó. Essa parte aqui é computador e aqui como fica no celular. Joia! Características do nosso amigo dashboard. Como é que isso acontece, né? Então vamos lá. Então você tem uma visualização interativa. Você consegue de uma certa forma visualizar as informações em tempo real. Como é que aquilo chega para você, tá? Então, eu posso pegar a quantidade de matrículas, por exemplo, e exibir num gráfico, deixar o gráfico lá, bonitinho. Quando eu quiser saber a quantidade de matrículas, só olhando para ele eu já sei. Além disso, eu posso pegar esse gráfico de quantidade de matrícula e já separar quantos são meninos e quantas são meninas. Se eu quiser, posso fazer isso. Se eu quiser já separar por cor de pele, porque é uma informação do censo, né? No censo tem que cadastrar lá branco, pardo, negro. Eu acho que não é negro, no censo acho que é preto. Tá? Cor preta, eu acho que é isso. Depois eu vejo lá, mas tem lá as cores, tá? Tudo bem. Aí você coloca lá a quantidade. Se eu quiser fazer isso, eu posso deixar no meu dashboard já preparado para isso. Tá? E tantas outras coisas. Renda salarial, média de, né, renda da familiar ou média salarial, também eu posso fazer, desde que seu sistema
coletou essa informação no momento da matrícula. Olha lá, o seu sisteminha lá, o seu gestão escolar, sei lá como é que você chama isso. Você, para fazer a matrícula, você precisa alimentar essas informações. Se essas informações estão ali alimentadas, você pode fazer relatório do que você quiser. Tá joia? Atualização em tempo real, personalização. Acabei de fazer um monte de personalização aqui agora, né? Se você tiver uma ferramenta online, que nem o Power BI na versão paga, você pode deixar isso publicado no seu site. Ele gera um programinha que você instala lá. E aí o que acontece? Você acompanha via celular. Se não, você pode fazer um acesso remoto, né? Aí você tem um provedor, ou então a sua empresa tem um servidor, você acessa o servidor da empresa e faz as análises que você quiser. Tá bom? Outra coisa que é bacana, você pode fazer análises comparativas entre anos, períodos, meses, quantas matrículas tiver em janeiro, em fevereiro, em março, e fazer se teve uma evolução ali, não teve, qual foi o modelo ideal de matrícula, se teve um crescimento, se não teve, tudo isso também você pode fazer. Gente, são exemplos, pequenos exemplos, mas tem muita coisa que você pode fazer. Quer ver um negócio? Beleza, Luciana, sem problema, tá bom? Fique em paz. O importante é que você chegou. Ó, vamos dizer que você gestor, né? Você gestor, ou coordenador ou diretor, você faça a pergunta para si próprio assim, ó. Quantos dos meus professores têm especialização lato sensu? Que é aquela especialização comum, que é de curta duração, 360 horas. Tem MBA de 500, algumas latos de 600, mas são específicos. Mas, em média, é 360 horas. Quantos dos meus professores têm mestrado? Quantos dos meus professores têm doutorado e talvez pós-doc, né? Você pode pegar essa informação e visualizar lá no seu gráfico. E aí você vai dizer, não, olha, eu estou bem na fita ou então não estou bem na fita. Na minha escola aqui só tem especialista. Tá certo? Ou então, na minha escola só tem graduado. Que o Estado permite que você dê aula somente pela graduação. A particular também permite. Só que o processo de recrutamento e seleção, ele é mais específico, né? Ele já chega, se você não tem pós-graduação, você também será contratado. Mas assim, você fica numa fila. Primeiro aqueles que têm mais capacitação, primeiro aqueles que têm mais conhecimento. Tá certo? Escola particular. Não esqueçam isso, tá bom? Escola pública é concurso. Passou no concurso, oba, vamos lá. Joia. Dúvidas? Vantagens do dashboard. Tomada de decisão baseada em dados. Lógico, você vai tomar uma decisão, qualquer que seja ela, você tem os dados ali, né? Acabei de falar aqui do dashboard, né? Quantos alunos? Quantas matrículas? Quantos alunos novos? Quantidade de receita, por exemplo, escola particular, qual é a minha receita, qual é a minha despesa? Para eu ter uma ideia se posso gastar mais, investir em alguma coisa. Recurso, capacitação, sei lá, quantidade de coisas que eu posso medir e estar atento, que aquilo vai influenciar o dia a dia da minha empresa. Então, eu tenho a tomada de decisão baseada em dados, porque a partir desses dados, eu posso identificar ou um problema ou uma oportunidade. Tá certo? Eu sei que vocês já viram, mas talvez não lembrem. Quem lembra dessa ferramenta aí, Matriz SWOT? Todos lembram? É um conjuntinho, né? Ela é SWOT, BCG e GUT. Ó, é um conjuntinho, trabalham juntos. Normalmente, na empresa, trabalhamos juntos, ok? BCG, né? A SWOT, BCG e GUT.
A BCG é mais para avaliação do negócio. Por exemplo, a minha escola, ela sendo particular, como é que está a percepção dela no mercado? Ela tem força ainda para gerar novos rendimentos? Porque a BCG ela mede isso, né? Se a empresa passou a ser um problema, que aí ela é classificada como abacaxi, né? Ou se ela é uma empresa que dá bons lucros. Ela está ali entre vaca leiteira e estrela. Eu estou falando desses símbolos porque são símbolos que a Janaína tá sendo removida? Não, ela deve estar caindo, Marciana. A plataforma não remove, tá? Ela deve estar caindo por questões de conexão. Tá bom? Mas sem problema. Na hora que ela voltar aqui, nós já estamos juntos. Ok? Então, a matriz BCG, deixa eu mostrá-la para vocês aqui. É de extrema importância porque dá para você fazer muita análise de negócio, né? Deixa eu ver se eu compartilhar, vocês enxergam, né? Fica só eu aqui, olha, é isso, é aquilo. Né? Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Aí, tá vendo? Ó, eu falei do abacaxi, estrela, vaca leiteira, né? Porque é o símbolo que tem nela, tá? Tá aqui, ó, estrela, a vaca leiteira e abacaxi, tá certo? Tem a fase do questionamento também. E assim. E você pode, lógico, não é só você olhar para a empresa e classificar ela. Tem todo um como é que fala, um escopo, né? Tem toda uma metodologia para você classificar essa empresa e saber como ela trabalha. Ó, acho que esse gráfico aqui ficou bacaninha. Isso, esse ficou legal, ó. Então, quando você tem uma taxa de crescimento de mercado alta e uma participação relativa de mercado também alta, e aí você é classificado como estrela, tá aqui, ó. Se você tem uma taxa de crescimento de mercado baixa, ou seja, você não está crescendo no mercado, mas mesmo assim você está tendo ainda bons lucros, né? Então sua empresa é classificada como vaca leiteira. Beleza? Rapidamente, só para vocês terem um entendimento. E a outra matriz é a matriz Gucci, matriz de gravidade que a gente fala, né? Tá aqui, ó. Chamado de matriz de gravidade. Será que vocês conseguem enxergar isso aí? Deixa eu ver se essa imagem está melhor. Essa está melhor? Acho que está, né? Então você tem pontuações, está de 1 a 5. E aí você analisa uma determinada situação. Tá? Regiane, a plataforma não remove, eu acho que cai o sinal. Porque não tem, especificamente na plataforma, não tem essa como é que fala? Essa opção. Tá? Todos que estão na sala, é como se fosse uma sala de aula, né? Você conecta nessa sala. Agora, por algum motivo, alguns de vocês estão caindo. Tá? Eu agora há pouco mesmo caí, né? Só que no meu caso foi que meu notebook travou. Tá assim? Ele aparece como removido? Você foi removido? É isso? Bom, eu vou observar isso, tá? Mas normalmente não é uma opção, né? Eu nunca vi uma opção dentro da plataforma que tenha lá para remover o aluno, tá bom? Mesmo assim, depois eu vou dar uma olhada nisso. Tudo bem? Então você tem lá a pontuação de 1 a 5 para gravidade, para urgência e para tendência. E aí você pega um determinado processo da sua empresa, aquilo que você está analisando ali, e você avalia se aquilo é muito grave, se é muito urgente, se tem uma tendência para piorar. Ok? E dado o número de intensidade que você colocou, né, de 1 a 5, por exemplo, depois você faz uma continha, ele chega num total, e esse total indica para você o quê?
o quanto que aquela tarefa ela pode ser urgente para você, tá certo? Aquilo que você precisa resolver já, nesse momento. Tudo bem? Então, ó, rapidamente, né, uma explicação sobre a matriz BCG e sobre a matriz Gucci, tá bom? Posso usar isso para qualquer coisa? Pode, pode. Principalmente a Gucci, tá? A BCG é quando você precisa avaliar se a sua empresa, como é que ela está no mercado. Tem toda uma metodologia, não é simplesmente olhou e falou, olha, minha empresa é um abacaxi. Não é isso. Tem todo um método, tá? Tem todo um protocolo para você seguir. Muita análise, análise financeira, etc, etc. Mas você sabe como é que a sua empresa está em relação ao mercado. Beleza? A Gucci você pode usar. Por exemplo, a tarefa do exercício das disciplinas, né? Que os professores pedem. Você pode fazer uma Gucci desses exercícios. Qual é o mais grave em termos de tempo? Qual é o mais urgente? Né? E o T é, se eu não resolver agora, qual é a tendência disso piorar? E aí você pontua, dado a classificação, você fala, eu tenho que resolver a tarefa do professor de segunda-feira primeiro, que ele é o mais, que tem uma pontuação maior na matriz Gucci. Tá bom? Aí, em relação à transparência na gestão, porque você tem informações, você tem dados, quando você toma uma decisão, né, você está dizendo, olha, eu tomei essa decisão aqui porque, olha, os dados estão indicando isso. Não veio da minha cabeça, não surgiu. Né? Não apenas surgiu, não, tá aqui, a informação está aqui. Tá bom? E lógico que a automatização de processo com coleta organizada de dados, ele tende, né, para uma eficiência administrativa. Certo, meninos? Exemplos. Acompanhamento de desempenho acadêmico. Eu posso fazer como professor, eu posso fazer um desempenho acadêmico de vocês, a disciplina. Vamos dizer que a minha disciplina, eu dou um exercício toda semana. Toda semana eu dou exercício. E aí eu corrijo esse exercício e dou uma pontuação. Vamos dizer que meu exercício, sei lá, vale 1 ponto. Tá bom? Vamos dizer isso. E nesse exercício tem 5 questões. Se vale 1 ponto, 5 questões, então cada questão vale 0,2. E eu vou pontuando toda semana, tá. Quando chega lá perto do final do semestre, eu monto um dashboard dizendo, olha, os alunos com melhor desempenho, com desempenho mediano e com baixo desempenho. Tá certo? Porque o dashboard, ele mesmo já vem controlando essa informação para mim, à medida que eu insiro no banco de dados a quantidade de questões corretas que vocês tiveram, por exemplo. Ok? Isso fica legalzinho, né? De repente, quem dá aula de exatas, que nem eu tenho disciplinas de exatas, isso é muito importante, porque o próprio aluno ele coordena e controla o seu desempenho. Então, conforme o assunto vai evoluindo, vai caminhando para um lado para o outro, ele mesmo vai dizer, oh, preciso acertar mais aqui, preciso me aprimorar mais acolá, porque aqui vai dar tantos pontos ali e tal. E assim sucessivamente. Tá bom? Gestão financeira dá para eu fazer também, então principalmente orçamento em tempo real, receita e despesa, rápido. Orçamento basicamente é isso, é receita e despesa. Tem um montão de outras coisas, mas quando nós pensamos orçamento, basicamente é isso. O que vai entrar de dinheiro e qual é a possibilidade de saída, né? Qual é a previsão de sair verba por conta de despesa ou de uma coisa mais específica que nós chamamos custo de operação. Tá? Controle de presença, o professor já faz ali o lançamento das presenças, controle de exercício, controle de tarefa, e o dashboard vai mostrando ali número de falta, quantidade de exercício realizado, quantos faltam para realizar, tá? Etc. Gestão de infraestrutura, como eu falei agora há pouco, questão de cuidar da estrutura da escola, tá? Principalmente em relação à manutenção.
tá bom? Quais ferramentas eu posso utilizar para isso? Olha lá, as mesmas que nós estamos falando até então. O Power BI, o Tableau, o Google Data Studio e o QlikView. Tá? O Power BI, lógico, aquela ferramenta de análise de dados fantástica, né? Uma ferramenta completíssima. Tableau também. Tableau é um dos grandes concorrentes do Power BI. Google Data Studio, ele é mais fácil de usar, então tem um pouco menos de recursos que o Power BI, mas, gente, é gratuito, né? É na faixa, então dá para usar de boa, tá certo? E o QlikView oferece dashboards mais detalhados. Certo? Dúvidas aqui até então ou não? O que nós precisamos pensar antes de sair enveredando aí, né? Criando dashboards para tudo quanto é lado? O que nós precisamos pensar? Primeiro, não escolher qualquer coisa para medir. Tudo bem? Ah, eu vou medir quantos pingos d'água caiu, vou medir quantos carros passou na rua. Não é isso. Você precisa identificar indicadores que realmente sejam relevantes. Tá? Aquilo que vai fazer a diferença para você. Tá? Então, por exemplo, desempenho acadêmico. Desempenho acadêmico é importante para mim. Eu preciso saber. Eu, como coordenador de escola, eu preciso saber como é que estão os meus alunos, porque eu preciso chamar a atenção dos professores. Gente, olha, o quinto A, o sexto B, o nono não sei o que, veja, aqui está com um problemão, o que está acontecendo, o que precisa fazer? Então, o coordenador ele tem que estar atento, o coordenador ele precisa estar em sala de aula, ele tem que assistir a aula, ele tem que acompanhar o professor. Professor, o que o senhor está ministrando hoje? Cadê o teu plano de aula? O teu plano de aula tem as competências e as habilidades necessárias de acordo com a BNCC? Como é que isso está convergindo para determinada situação? O senhor já percebeu se está precisando de algum outro recurso, de alguma outra ferramenta? Deixa eu ver aqui como é que o senhor planejou essas atividades em termos de tempo, em termos de uso de recursos. Então, é o coordenador que tem que estar ali olhando. O coordenador deixa muito livre. O que acontece? Quando ele vai observar o rendimento daquela sala, talvez não dê tempo de fazer mais nada. Da mesma forma, gasto financeiro. Aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Gasto financeiro. Você vai, pega dinheiro, gasta dinheiro, compra um negócio, e você não vai controlando isso, daqui a pouco a sua receita não cobre. E aí? Entenderam? Então tem que estar atento. São coisas que vocês precisam realmente estar atentos. Treinamento de equipe, também dá para fazer por dashboard? Dá. E aí você pode evoluir isso para um montão de coisa, tá? Você pode fazer a quantidade de professores que já foram treinados, de colaboradores, quantidade de professores que conseguiram desenvolver alguma competência, alguma habilidade, e você entende como é que isso aconteceu. Tá? Então, olha, o professor desenvolveu essa tarefa com desempenho, ele conseguiu observar determinada coisa a partir do treinamento, ele melhorou aqui, melhorou ali, os índices escolares da turma dele estão melhor. Então, você tem como medir isso. Tá certo? Agora, vamos lá para uma questão muito interessante, garantia de dados de qualidade. Se a alimentação dessas informações no sistema não seguir um padrão, não for organizada, não está muito bem alimentada, não está muito bem digitada, não vai adiantar absolutamente nada. Você vai gerar relatório com informação errada. Então, quando a gente fala, olha, a inserção de dados no sistema tem que ser realmente bem ali
observado com qualidade, com dedicação, com empenho. Por quê? Porque alguém vai precisar dessa informação ali para frente. Tudo bem? E por final, dentro desse tópico, o dashboard ele tem que ser fácil de visualizar. Não adianta você criar um dashboard cheio de código, cheio de gráfico que liga ponto A com ponto B, e no meio tem uma curva, que você sabe o que é, mas se mais alguém for visualizar aquele gráfico e tentar interpretar, o cara vai ficar ali olhando para aquilo e fala, olha, o desenho até que é bonito, né? Verdinho, tem umas linhas ali e tal. Mas isso é sobre o quê? O que a gente precisa entender aqui? Né? Não adiantou nada. Você caminhou um monte de tempo e dentro desse tempo você não conseguiu resolver, ou seja, não conseguiu alcançar o seu objetivo. Beleza? Então vamos lá. Tomada de decisão baseada em dados. Né? Então nós já sabemos como coletar esses dados, já sabemos de onde ele vem, como é que nós fazemos o tratamento. Né? Temos lá umas ideinhas que nós já descobrimos, que é um tal de Power BI, que é um tal de Tableau, que é um tal de Google Sheets, que é um tal de Google Studio, ou seja, um montão de coisa bacana que pode auxiliar a gente, né? Isso é legal. Agora, eu preciso tomar uma decisão, né? Eu preciso tomar uma decisão. Como é que eu faço isso, né? Então, para você tomar decisão baseada em dados, a primeira coisa que você tem que saber é se os dados têm qualidade, né? Foi alimentado direitinho? Então, eu posso confiar nessa informação que está chegando? Ela está, né, tá sendo alimentada no servidor de forma correta? Tá tudo ok. Pronto, então eu monto meu dashboard, monto meus relatórios, monto minhas planilhas, a melhor forma que você acha que deve trabalhar, ok? E aí você vai e por meio desses resultados você, né, toma a determinada decisão que você precisa. Vai comprar alguma coisa, vai contratar um professor, mais um professor, vai demitir alguém, vai melhorar a estrutura, vai comprar algum recurso. Então você precisa ter conhecimento antes, né? Informação e conhecimento para que você tome essa decisão. Tá certo? Vai ampliar, vai criar outra escola, vai melhorar recurso em sala de aula, ou seja, qualquer coisa que você for fazer na escola, o teu olhar tem que estar muito direcionado a quê? Como é que eu tenho certeza que isso vai dar certo? Né? Como é que eu tenho certeza que isso vai dar certo? Então, preciso de dados, eu preciso de dados realmente com qualidade. Tá certo? Então, como é que eu posso olhar para isso? Primeiramente, foco em evidência. Então, como é que eu trabalho evidência? Baseado em quê? Principalmente em fatos e estatísticas. Ó. Por que quando eu trabalho estatística, eu trabalho o quê? Eu trabalho um fato, uma verdade, um resultado, algo que eu encontrei por meio de cálculo. Eu não estou utilizando da técnica do achismo. Eu acho que isso vai dar certo. Não estou fazendo isso. Porque realmente eu tenho informação suficiente para tratar com essa questão. Ok? Tanto é que muitos TCCs, eles são melhores respondidos, ou seja, as proposições são melhores respondidas por meio de dados quantitativos. Por quê? Porque você utiliza a fórmula estatística para descobrir os resultados. Achou determinados resultados? Beleza. Agora eu sei que isso está certo ou que isso não está. Por quê? Porque você fez fórmula matemática, você fez cálculo. Você estruturou o cálculo. Não é uma fórmula perdida, tem sentido aquilo que você está fazendo. Ok? Então, por exemplo, correlação, regressão linear, são tudo questões matemáticas e estatísticas que fundamentam muito bem qualquer estudo. Outra, análise contínua.
Ou seja, você não utiliza a análise de um determinado ponto, né? Você pega aquele ponto, mas você faz uma linha de análise, né? Então, ou você faz um corte longitudinal, ou seja, de um determinado período para outro, ok? Ou você começa a analisar outros fatores direcionados ali, né? Então, eu vou olhar isso aqui, mas eu vou olhar aquilo ali também. Eu vou mexer com isso aqui, mas aquele outro também. Ou seja, você está sempre movimentando a questão dos dados para não perder a lógica, ok? E não perder o sentido daquilo que você está tentando estudar. Por quê? Porque você está trazendo informação suficiente. Tudo bem? Ah, mas dá pra gente fazer alguma coisa em relação a melhorar a informação ou não? Sempre estar atualizando os dados, ok? Sempre atualizar os dados. A origem dos dados é fundamental para qualquer análise. Se iniciou o lançamento no banco de dados errado, na planilha errado, você coletou informação errada, tá tudo errado para frente. Ok? Mensuração de resultado permite monitorar o impacto das decisões ao longo do tempo, então verificando se os objetivos foram alcançados. Você implementou um algo e agora você precisa saber se esse algo realmente deu certo. Então você pode criar um índice de qualidade, por exemplo, o índice de desenvolvimento, beleza? Dados integrados provém de múltiplas fontes. Então não basta apenas o teu sistema de gestão escolar, você também tem que verificar condições financeiras, condições de trabalho de RH, condição de produção, condição de tesouraria, condição financeira de um modo geral, quanto a pagar, quanto a receber. Então, esses dados vêm de diversos locais, tá? E quando você monta o seu dashboard, monta o seu relatório, você tem condição de tomar uma decisão de uma maneira mais ampla, porque você está enxergando os diversos segmentos e sabe, e ter certeza não, né? Mas ter um pouco mais de confiança, eu acho que seria a palavra. Ter um pouco mais de confiança de que aquela decisão que você está tomando, ela está respaldada em informação e conhecimento muito próximo da realidade. Tá bom? E você também pode utilizar algumas ferramentas para fazer essa coleta, né, automatizada. Já existe, inclusive, ferramentas dentro de uma... Eu não vou entrar nesse mérito, porque não faz parte dessa aula, mas tem um conceito chamado RPA, que é automação de processos. Tá certo? Então você faz um programinha, é muito simples, você tem, inclusive, pode utilizar até ferramentas no-code, que é aquele de arrastar e soltar. Você faz lá o seu processo autômato e deixa ele rodando, que ele fica se auto-executando sozinho de acordo com como você determinou. A cada tempo, a cada horário, a cada dia, cada uma vez por semana, uma vez por dia, a cada 2 horas, a cada 3 horas. E ele vai e faz aquela coleta, alimenta o banco de dados que você determinou. Ele faz isso sozinho. Tá bom? Precisamos ter isso, essa automação em todo... Não precisa, mas é para deixar uma coisa assim mais profissional. Tá? Temos vantagem em utilizar dados para tomar decisão? Opa! Coloquei só um pouquinho aqui, mas tem muito mais vantagem. Primeiro, decisões mais precisas. Você sabe, vamos pensar em questão de orçamento. Você mapeou receita lá, você tem 1.000 em caixa. Ó, você sabe agora que já tem R$1.000 lá. Então, quanto é que você pode gastar? 1.000. Por que você sabe que pode? Porque você tem essa informação. Você tem esse conhecimento. Tá certo? Outro, você pode identificar um problema antecipadamente. Uma coisa ainda vai acontecer, você já identificou, né? Ou tá vendo que aquilo ali vai ser uma tendência, ok? O que você faz? Você já toma uma decisão antecipada.
Outra coisa que você pode fazer é alocar recursos eficientemente. Então, vamos pensar primeiro em pessoas. Tem mais gente no departamento e no outro está precisando. Uso de verba. Você despendeu X% da tua receita total para um determinado assunto. Exemplo, infraestrutura. E largou o pedagógico meio de lado. Então, você consegue entender, olha, pera lá, X% está para cá, X% para lá, aqui tinha que ser maior, aqui tem que ser menor. Você consegue fazer esse equilíbrio, tá bom? Outra coisa, personalização de ensino, quando você sabe, ou você tem acesso a mais informações dos seus alunos, com toda certeza você consegue trazer ou proporcionar um ambiente de aprendizado muito mais personalizado. Ok? Gente, olha, o pessoal está com problema em matemática, o pessoal está com problema em língua portuguesa, o pessoal está com dificuldade em física, em química, em história, sei lá, qualquer coisa desse sentido. Tá bom? E melhoria contínua, né? Permite ajustes durante a tua jornada. Não dá para você fazer uma ferramenta hoje e achar que essa ferramenta vai chegar no final do ano do jeito que você projetou ela. Não tem como. Você vai melhorando. Olha, eu preciso, além de avaliar isso aqui, eu tenho que avaliar aquilo ali. Daqui a um tempo, além de avaliar isso aqui e aquilo ali, eu preciso ter um assuntinho aqui que me diga em tempo real se vai faltar um recurso. E você vai fazendo as implementações. Certo? O desafio não é muito diferente de qualquer outra ferramenta tecnológica. Olha lá, dependência de dados de qualidade. A pessoa introduziu informação errada no sistema, já era. Já era. Eu estou usando um termo já era muito forte, mas acredito que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. De nada adianta você produzir relatórios, e muitos relatórios, com informação que não representa a verdade. Aí a pessoa fala, não, mas é só dar uma ajustada aqui, nesse ponto. Meu, como é que você vai fazer isso em tempo real? Você precisa dar uma informação agora, nesse momento, para uma pessoa, se compra um equipamento ou não. Aí você entra no seu dashboard e vê lá que a sua provisão financeira indica que você tem um crescimento de 10 ou 12%. Você vai e decide comprar o equipamento. Daqui a pouco está faltando verba. Aí você vai querer saber, aí a pessoa fala, não, é porque na hora que eu lancei aqui eu fiz um ajuste. Mas não é para você fazer um ajuste, você tem que lançar o que é verdade, o que efetivamente você recebeu. Ok? Uso de treinamento, que é necessário, né? Isso aí não tem jeito, tem que capacitar. Privacidade e segurança, sempre que eu falo privacidade e segurança, eu devo remeter a LDB, ok? E custo de implementação. Tá? Então, se for uma empresa que você está contratando, tem lá um valor e não é muito barato, né? Você precisa fazer essas adaptações. Se for uma escola particular, normalmente tem departamento de TI integrado. Então, o TI vai procurar, né, tentar, de certa forma, fazer o ajeite de todas essas ferramentas aí. Tem um assunto que, principalmente quem trabalha com dados, gosta muito de falar. Toda vez que fala, criamos um pipeline, né? Olha, você viu tal coisa? Não, porque o pipeline, quem é da área de dados adora essa palavra. Tá? Olha, nós temos que fazer um desempenho porque o pipeline, o que é um pipeline? É uma conexão. É por onde trafega ali informação de forma automatizada. Então vamos dizer o seguinte, que todo o processo de matrícula da minha escola é feita no site, mas aqui dentro eu não tenho essa informação, tá? Se eu quiser montar aqui um relatório, não está no meu notebook, não está dentro da empresa, está no site. Se está no site, está num provedor na nuvem. Então o que eu tenho que fazer se eu quiser criar situações personalizadas?
Eu tenho que trazer os dados lá do servidor para dentro da minha empresa. Então vamos lá. Estou fazendo um cadastro de algum curso, alguma coisa na nuvem. Essa informação está lá no provedor de dados. Eu vou lá, pego essa informação e trago aqui para dentro da minha empresa. Esse procedimento é como se fosse um tubo de conexão onde passa informação ali. Então, por isso que chama-se pipeline, tá certo? Eu posso criar pipeline para qualquer coisa. A tradução de pipeline é oleoduto, tá? Então, é esse cano, né? Essa conexão. Então, eu recebo informação, mando informação, recebo informação, mando informação. Por isso que você faz uma conexão origem-destino. Certo? Exemplos. Então, tem lá, ó, análise de desempenho acadêmico. Eu posso tomar decisão com base, né, em dados para resolver isso. Então, aonde eu vou achar dados de prova? Tem 30 alunos na sala. 60% tirou nota baixa, 70% tirou nota baixa, ó, isso já é uma informação. Eu preciso saber o que houve, ou a prova está fora do contexto, ou o aluno não se preparou. Né? Assim, vulgarmente, rapidamente falando, tá certo? Às vezes a prova não está dentro de um contexto que o aluno entenda. Eu estou falando de pipeline, chego na prova, eu cobro tabelas estatísticas, aí que tem a ver uma coisa com outra, eu dei um conteúdo e cobrei outro, então o aluno não vai desenvolver, ok? Agora, se a prova está dentro do contexto do conteúdo ministrado, tá muito, as questões estão apresentadas de forma contento, e a sala não desempenhou bem, o que você tem que fazer? Observar. Por que não desempenhou bem? Quantos erraram a primeira questão? Quantos erraram a segunda questão? Quantos erraram a terceira questão? E você vai fazendo essas análises. Né? E aí, a partir disso, você pode tomar uma decisão ali e dizer, precisamos adaptar o método. Ok? Outro, planejamento de recurso humano. Você vai decidir sobre carga horária, licença maternidade, férias, questão de desempenho, bônus. Tem escola que tem bônus. O professor desempenhou bem, os alunos chegaram a um objetivo a contento, tem uma nota de merecimento, ele vai ter direito a um bônus, sei lá, 10% do salário dele. Tabela de estatística é desespero? É nada. Regiane, que isso? Estatística é a melhor coisa que inventaram. Você tem lá as probabilidades de algo acontecer ou não. Olha que coisa bacana, né? Saber quais são os quartis, em que quartil, em relação a isso, aquilo, tá vendo? É assim. Ó, a Letícia já ganhou um bônus aí. Você tem um bônus de quê, Letícia? Você desempenhou bem alguma tarefa? Foi isso? A empresa lhe deu um bônus? Enquanto ela escreve, eu continuo aqui, ó. É isso, a prefeitura, quem é funcionário público aí, principalmente escola, né, professor do estado ou prefeitura, tem esse esqueminha do bônus aí. Ó, temos que atingir uma meta. É com esse bônus aí que a Letícia viaja para a Europa no final do ano, né? Então todo ano ela tá ou na Espanha, ou vai visitar lá o Reino Unido, né? Visitar, agora é o rei, antigamente era a rainha, né? Mas agora é o rei e tal, né? Vai saber como é que estão os climas por lá, etc, etc. Tem bônus que é muito interessante, viu, gente? Você alcança a meta ali, ó, o resultado é bacaninha, viu? Bônus de banco chega até 250% do seu salário. Tá? Tem lá umas tabelinhas, ó, é umas coisinhas bacaninhas, viu? Tá certo? Agora, para nós meros mortais, no final do ano tem um tal de PLR. Já ouviram falar? Né? Nós meros mortais, né? Tem uma participação nos lucros. E a empresa pega um X% lá e divide para todo mundo conforme percentual de salário, né? Então, tem esse PLR também, que é um tipo de bônus, mas ali o bônus basicamente baseado em
em lucro da empresa, né? Tá certo? A gestão financeira é baseada em dados, então você tem aqui comprovar receita e despesa. Estratégia de retenção de aluno, principalmente em escola particular, que ela vive de receita de mensalidade. Elaine, você escreveu OPS. O que foi OPS? Né? Então ela vive de receita de mensalidade. Perdeu o aluno, menos mensalidade, menos receita, menos dinheiro. Tá? Então ela tem que definir uma estratégia aí para controlar suas receitas, né? E tentar manter o aluno. Ah, o seu Note tem vida própria. Que legal. Os nossos aqui de vez em quando tem, viu? No começo dessa aula, por exemplo, eu estava falando aqui, o meu travou. E aí eu tive que mudar para outro canto aqui, foi um negócio meio doido. E o Note é meu mesmo, né? O problema é esse. Não é da empresa, é meu. Muito bom, né? Então, quais são as práticas bacaninhas para você tomar decisão? Primeiramente, definir indicadores de desempenho. Tem uma sigla, uma nomenclatura muito bonita chamada de KPIs, né? Ou KPI, tá? Os KPIs, ou seja, são aquelas métricas que a escola realmente precisa acompanhar. Índice de matrícula, índice de receita, percentual de custo ou despesa, retenção de aluno, evasão, são aqueles índices realmente importantíssimos, que a escola não pode bobear. Se ela bobear um pouquinho aqui, não tomar muito cuidado na questão principalmente de retenção de aluno, daqui a pouco tem uma evasão alta e ninguém na escola sabe o porquê. A Regiane está dizendo ali, indicadores são bacanas, né? Gera uma conversa democrática. Dependendo como é que você inicia essa conversa, Regiane. Porque muitas vezes você vai para uma reunião para deliberar algumas coisas, tem gente que não acredita muito em indicador, tem gente que acha que aquilo não serve para nada. Esse negócio de indicador aí, o pessoal fica medindo esses negócios e tal. E muitas vezes depende do gestor. Porque o gestor, ele chega ali e ao invés dele falar assim, gente, nós estamos aqui com uma deficiência, nós temos a questão da retenção de alunos, tal. Se essa conversa ela chega bacaninha, todo mundo começa ali também a querer participar daqui. Mas se o gestor ele já chega dando voadora para todo lado, né? Os profissionais que ali estão, basicamente, ou ficam quietos, ou também vão querer gerar uma arenga. Isso mesmo, crítica construtiva. Você escreveu aquilo que eu tô traduzindo aqui, ok? Então, tem que ter forma de falar, tem que ter maneira, tem que ter jeito. E, lógico, o que se busca num conversê desse é solução. Você não arruma, não faz uma reunião só para criticar as pessoas. Qual é o fundamento disso? Nenhum. Temos um problema aqui, temos que achar uma solução, certo? Certo, ok. Como é que a gente resolve isso? E aí sim, vamos buscar a solução para a coisa. Promover cultura a dados. Então, Miguel, você colocou um ponto muito interessante. E se os indicadores não forem bons? Você fez a escolha errada, né? Então você escolheu uma métrica muito interessante. Você escolheu uma métrica de desempenho baseado em matrículas. Mas nas matrículas você queria saber quem tem renda superior a 5 salários mínimos. Então, você tem uma métrica que vai acompanhar isso, você tem um indicador que acompanha isso. Aí a pergunta é assim, Miguel, por que você quer medir isso? Qual a importância para você nesse momento que a pessoa que fez matrícula ganhe acima de 5 salários mínimos? Ou seja, não vai influenciar na matrícula ou não matrícula. Entende a jogada? Então, quando você define o indicador,
Você tem que saber que aquilo é relevante ou não. E de que forma que aquilo ali vai trabalhar no seu dia a dia. Como é que isso se desenvolve dentro da escola? Por exemplo, índice de desempenho de aluno. Baseado em quê? Só em nota? Tá bom. Então, você criou um indicador que vai medir desempenho de aluno. Baseado em quê? Em nota. E aí, você está alimentando o total de notas. E para você não lançar todas as notas, você decidiu fazer uma média. Uma média aritmética simples. 30 alunos, somou todas as notas, dividiu por 30. Você vai ter uma nota muito próxima ao contexto geral, só que por média, não é isso? E aí você esqueceu que determinado aluno não fez todas as avaliações, ele só fez uma, só fez duas. Diz que ele não entregou exercício, tal. Porque ou ele se matriculou atrasado, ou ele não frequentou as aulas, por algum motivo lá. Só que na média, esse aluno influenciou. Entende isso? Ficou? Todo mundo está entendendo o que eu estou passando aqui? Então, quer dizer, você tem uma média bacana, tudo bem, o procedimento é legal, só que dentro ali tem 2, 3 alunos que não fizeram todas as avaliações, mas influenciou na média. Então, você tem um indicador de desempenho da classe, só que não reflete puramente a verdade. E aí, nós temos que trabalhar, na ciência de dados, a gente costuma fazer uma redução ou a eliminação por uma técnica chamada de outliers, aqueles fora da curva. Então, eu tiro os muito baixos e os muito altos. Essa é a minha primeira análise, tá? E eu somo o meio. Mas esse muito alto, tá fora da curva? Não, ele está na média ali dos mais altos. Então, por que eu vou tirar ele? Então, o outlier já não é uma boa dica. E aí eu tenho que começar a fazer as médias ponderadas. Eu mudo de média aritmética assim, passo para uma média ponderada. E entre outros cálculos estatísticos. Tá certo? Será que eu consigo chegar no indicador bacana? É só por teste. Você vai testando. Mas você faz média ponderada, faz uma média geométrica, sei lá, tenta traçar uma curva de desempenho, monta um gráfico de dispersão para saber se todo mundo está muito longe da média. Né? Tem uns 2, 3 alunos aqui que estão muito longe da média. É bom tirar esses alunos, porque senão vai interferir. E não é só tirar, você tem que fundamentar, né, essa exclusão. Tá bom? Percebe que é um pouquinho mais complicado? Mas a escolha desses indicadores vai tornar a sua gestão muito mais eficiente. Tá bom? E lógico, utilizar dashboards para visualização, né? Não dá para ficar fazendo isso na mão, ou montando só gráfico de Excel e tal. Monta um gráfico numa planilha, noutra planilha. Não, faz um dashboard ali bonitinho. Se você não conseguir diretamente fazer, porque não tem muito conhecimento você pode basicamente pedir para o teu TI fazer. Atendendo ao Miguel, nós temos um capítulo agora de indicadores de desempenho escolar e administrativo. O Miguel já tinha mandado isso, né? E a gente combinou que ia ter um capítulo sobre esse tópico. Né? Então, primeiramente, vamos definir. Olha que colocação que você fez aí, Miguel. Cadê a Jayla? A Jayla, eu gosto da Jayla porque a gente debate sobre inquietações, né? Assim, conceitos, né? Olha que frase do Miguel, a Jayla. Olha que coisa fantástica, ó. Os indicadores têm que bater com a média exigida pelos órgãos oficiais. Não pode não, a Jayla. Você é a minha assistente para assuntos técnicos, baseado em inquietações acadêmicas. Veja o que o Miguel escreveu. Tem que bater com a média exigida pelos órgãos oficiais. Então, se a média é exigida, ela faz parte de uma meta. Se é uma meta, eu tenho que saber como é que isso vai transcorrer durante um período que está imposto para a meta, né? Se é no bimestre, se é no semestre, se é no ano, como é que essa meta está estipulada?
o que faz parte dessa meta? E aí, beleza, vou trabalhar as questões. Mas vamos ajudar o Miguel a pensar. E se eu não bater a meta? A média vai cair. Ok? É isso, Miguel? Se a média cair, o que pode acontecer? A média dos órgãos oficiais, né? A pergunta dele é essa, ó. Média exigida pelos órgãos oficiais. Não, isso é coisa da Dilma, Ruth. Quando não vamos pôr uma meta, mas quando a gente alcançar, a gente dobra, né? Isso é outra coisa, tá certo? Mas aí eu não alcancei a meta, tá? Tinha lá que nós tínhamos que alcançar um determinado percentual de desempenho e por conta disso, não sei o que aconteceu, na sala do Miguel, e esse percentual de desempenho não foi alcançado. Então, não teve a meta do Miguel. Bom, determinado local, se for prefeitura, por exemplo, ele não ganha o bônus, né? Ele já foi um sério candidato a esquecer o bônus. Mas você pode levar para duas situações, né? Eles elaboram outras metas. Também, mas tem algumas coisas mais específicas. Porque será que eu posso conduzir a minha situação de que eu melhoro um determinado instrumento aqui de avaliação para que esse desempenho seja apresentado de forma a contento? E aí eu estou dentro da meta de novo? Será que pode acontecer isso? Sim ou não? Será que eu começo a trabalhar com base nos ajeites que eu já vou fazendo? Será que também pode acontecer isso? Coisas para a gente pensar. Tá certo? Coisas para a gente pensar. Mas vamos lá. Indicadores são métricas utilizados para medir eficiência, eficácia e qualidade das atividades realizadas. Não esqueçam que eficiência e eficácia são coisas distintas, tá? Eficiência e eficácia são coisas distintas. Teste para alcançar os resultados. Boa. Acho que assim ficou melhor, né? Olha aqui alguns indicadores, ó. Acompanhamento longitudinal do desempenho escolar dos alunos da rede pública e ensino fundamental do Recife, em um ano de 2013. Olha que legal. Eu já tenho a quantidade de alunos, menininhos e menininhas. Isso é um infográfico, né? Um dashboard, mas ele também pode ser um infográfico. Aqui nós temos, ó, 49% de menininhos, 51% de menininhas. Olha aqui a da questão da etnia ali, ó, né? Que o governo costuma chamar de raça. Sei lá, algumas palavras não me caem muito bem, mas eu gosto mais da etnia. Mas vamos lá que o governo trate como raça, né? Então aqui nós temos aqui tantos de pretos, pardos, brancos, indígenas, ok? E aí, estou sem áudio. Será que você desconectou, Elisângela? Aqui nós temos algumas situações, né? Olha lá, ó. Participação dos pais na vida dos alunos, eles relatam que o pai ajuda ou não. Percentual. O que está escrito aqui? Valor de alunos tentando perder peso. Visão de alunos sobre si. Algumas estatísticas amostrais, ó, nota 1 tanto, nota 2 tanto, variação entre um e outro, ali a questão da média. Ok? Então, alguns indicadores são exemplos, tá? Mas é um exemplo real, que eu peguei isso aqui de um trabalho, de um artigo, né? Da Secretaria de Educação de lá.
Tá certo? Temos outros? Não tem, que pena. Então tem aqui, ó. Quais são os tipos de indicadores de desempenho escolar? Ó, taxa de aprovação, reprovação, frequência, nota média por disciplina, estávamos falando agora há pouco, né? Taxa de abandono escolar, desempenho em avaliações padronizadas. Avaliação padronizada, o que seria? Bom, eu já vou responder, né? Questões de SAEB, SARESP, ENEM, ok? São as avaliações em larga escala. Um aluno do ensino fundamental 2, ele pode participar do PISA, que é uma avaliação internacional. E, claro, a evolução do desempenho individual, né? Analisa o progresso do aluno, a evolução ao longo de um determinado período, né? Ao longo do tempo. Que mais? Controle orçamentário. Posso criar um indicador para controle orçamentário? Posso. Olha lá, eficiência na alocação de recursos. Então, avaliação de recursos como materiais, hora trabalhada de professor, colaborador no administrativo. Posso fazer uma pesquisa de satisfação dos funcionários? Eu tenho indicador para isso? Posso também. Olha lá. Tempo de resolução de problema, que a gente chama de ordem de serviço, né? Iniciou a ordem de serviço, data e hora. Quando é que terminou isso? Data e hora. E aí você calcula o tempo que aquele problema foi resolvido. Índice de rotatividade de funcionário. Como é que chama isso? O nome técnico disso que eu esqueci. Quem lembra aí? Isso! Olha a Cássia me ajudando aí, ó. Olha lá. Apareceu para vocês? Apareceu, olha lá. Turnover. Tá? Taxa de rotatividade de funcionário. É um índice, né? Tá muito alto, tá muito baixo. Utilização de recursos e equipamentos. Então, uso de material escolar, tecnologia, infraestrutura, essas coisas. Dá para fazer indicador para um montão de coisa, gente. Um montão de coisa. Tá? Aí, atendendo a questão que o Miguel trouxe para nós, primeiro, o indicador tem que ser relevante. Você não vai criar um indicador simplesmente porque você achou que ele é bonito. Não é isso. Esse indicador ele precisa depois te trazer um conhecimento que a partir desse conhecimento você vai tomar decisão. Tudo bem? Todos concordam com o que eu estou falando? Mas eu criei aqui um indicador que na realidade esse indicador serve apenas para medir tal coisa. Mas eu não vou usar para nada mais do que isso. Então pense bem se vale a pena. Então, às vezes você vai despender energia, né? Gastar energia para controlar aquilo, alimentar dados, verificar a informação que está errada, corrigir essa informação, lançar no banco de dados de novo, fazer as métricas, chegou no indicador, deu X% e tal, e você vai fazer com isso? Não, eu queria só saber quantos por cento tem aqui. Então, veja se isso vale a pena. Ok? Lembre, a teoria diz, para você desenvolver o indicador, primeiro ponto, ele precisa ser relevante. Senão, não perde tempo com isso. Ok? Quais as vantagens? Monitoramento contínuo, né? Ou seja, você pode acompanhar o indicador, a evolução dele, se está aumentando, se está caindo. Identifica uma tendência. Se você está vendo que ele está aumentando, segundo mês, terceiro mês, quarto... Opa, pera lá, tem alguma coisa aqui que está acontecendo que esse negócio está aumentando muito. Se for positivo, beleza, receita, número de alunos. Mas se for questões envolvendo custo, despesa, problema técnico, essas coisas, você precisa observar. Tá certo? Tomada de decisão, lógico, você vai estar com informação muito mais objetiva. Então, a sua tomada de decisão é muito melhor. Né? Transparência e prestação de conta. Por que transparência? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Tem lá uma meta. Precisamos vender 200 produtos de alguma coisa ali por mês. Todo mundo está acompanhando aquilo. Né? Então, vendemos 10. 15 dias tem 110, 112. Está faltando tanto.
a própria equipe, inclusive, começa a se motivar para bater a meta. De repente, batendo a meta, tem um bônus lá muito interessante. Beleza? Personalização de intervenções. Então, lógico, você tem lá um problema que você detectou, você tem como falar, olha, para este caso, nós vamos trabalhar assim. Para aquele outro caso, nós vamos trabalhar dessa forma. Tá? Você personaliza as suas ações. Porque você tem informação, né? Fica mais fácil. Não é isso? Tem desafio? Tem. Olha lá de novo. Ó, definição de indicador relevante. Primeiro desafio dentro da teoria que move os indicadores ali, né, que apresenta os indicadores para nós, você tem que escolher algo que realmente seja relevante, que impacte, né, positivamente, né, que compense, valha a pena você medir isso e observar. Tá bom? Outro desafio, qualidade de dados. E eu já vou até emendar com de baixo, ó. Qualidade dos dados e interpretação correta desses dados. Olha que interessante, né? Quem tem a tarefa de alimentar o sistema, ele precisa alimentar com dados corretos. E isso tem que ter qualidade. Né? Voltamos àquele negócio, fazer aqui uma alimentação de qualquer forma, né? Não tem condição. Ok? Coisa muito complexa. Tudo bem? Tranquilo? E adequação à realidade local. Então, nem todo indicador serve para qualquer tipo de escola. Por exemplo, um indicador para uma escola urbana é de um jeito, uma escola rural é outra. Não é isso? Vou pegar um índice de tecnologia de não sei do que e vou lá numa escola rural tentar medir isso. Às vezes tem escola que nem energia elétrica tem. Como é que você vai medir tecnologia? De repente tem lá um gerador que trabalha com óleo diesel, gasolina, sei lá, para manter um mínimo de energia ou eletricidade, sei lá, alguma coisa para movimentar algo na escola. E aí você está tentando levantar métrica de desempenho tecnológico. Você não vai conseguir. E também não vai servir para nada para você. Ali o importante é focar no desempenho do aluno. Com as ferramentas que você tem, né? Ok? Vamos para alguns exemplos, ó. Melhoria do desempenho acadêmico, taxa de aprovação e notas médias. Otimização de recurso financeiro, então uso bem eficiente do valor da grana, né, em relação ao que você precisa fazer com isso. Você não pode simplesmente gerir a verba de forma irresponsável. Promoção da assiduidade, ou seja, das frequências. Você pode criar um índice ali bem específico para monitorar a frequência dos alunos, que a gente chama de frequência escolar. Saber se está todo mundo ali muito bem, né, antenado com isso. Principalmente a questão da evasão, tá? Eu não vi nenhum tema de TCC, pelo menos não me lembro de ter visto, que um grupo queira investigar os motivos da evasão escolar, né? Isso é um trabalho importantíssimo, gente. Importantíssimo. Porque hoje você sabe que o aluno entra na escola, mas daqui a pouco ele saiu. Saiu por quê? Aí uns falam, saiu porque foi trabalhar, porque a família precisa. Saiu porque arrumou um serviço. Saiu porque o horário não dava, porque não gosta. Mas tudo isso é achismo. O que realmente aconteceu? Alguém pesquisou, levantou dados, entrevistou, perguntou para professor, para coordenador, para diretor, sei lá para quem? O aluno estava insatisfeito, não tinha engajamento, não estava motivado, não estava... Por quê? De que forma? E aí você tem informação para trabalhar isso. Ok? O TCC de São Miguel. Alguém está falando de evasão? Do Parque do Carmo eu já sei a maioria dos temas. Mas de São Miguel não chegou para mim.
Eu acho que talvez Tiradentes também, não me lembro de ter lido, ter lido nenhum tema de TCC do Tiradentes em relação à evasão escolar também. Mas é um tema muito importante, tá? Se vocês forem fazer pós-graduação, não esqueçam disso. Né? De repente, a sua linha de pós-graduação permite que você faça essa inserção, né? Esse olhar para as questões da evasão escolar. E o governo, ele te dá essa informação lá no INEP. Eles coletam o censo escolar e ele tem lá a taxa de abandono. Ou seja, você já sabe, o governo, né? O governo já te dá isso, fala, olha, você tem aqui uma situação, tá? Você está tendo a questão da evasão por conta disso. X% se evadiu. Vamos ver, a Edilta está dizendo aqui, o tema do meu grupo não fala especificamente da evasão, mas tem fatores que relatamos. Fizemos um recorte para a pandemia. Tá, eu não entendi muito, Edilta. O que tem a evasão com fatores direcionados com a pandemia. Vamos tentar entender. Você está colocando como uma possível proposição que a pandemia incentivou ou promoveu condições suficientes para que o aluno motivasse ou não motivasse para continuar os seus estudos, ou ele desmotivou por questões da tecnologia, então ele abandonou mesmo, ou seja, não consigo acompanhar. É isso? Onde você escreve aí, deixa eu caminhar aqui. Então, planejamento e treinamento para a equipe também é um exemplo bacana. Tá? Você pode criar um indicador de desempenho da equipe, né? Melhoria de atendimento, melhoria de diminuir o número de reclamação do atendimento, problemas financeiros, etc. Tá bom? São várias aí das sugestões. Tem ferramenta tecnológica para isso? Tem sim. Então, sistemas de gestão escolar desenvolvido pela própria empresa, né, pela própria escola, planilhas eletrônicas como Excel, Google Sheets, etc. O Power BI, o Tableau, também dá certo, tá? Então, Miguel, deixa eu só corrigir a sua palavra, tá? Assim, ó, o nosso mostra as dificuldades, né? Então, coloca assim, ó. O tema central do nosso trabalho permite ilustrar as possíveis dificuldades que a mulher tem para concluir ou dar continuidade ao seu estudo. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta bem rapidamente. Quantas entrevistas vocês fizeram? Quanto de matéria? 12, então, tá vendo? Observa que seu campo de pesquisa, ele é pequeno, ok? É ideal para o trabalho, mas ele é pequeno para você afirmar uma situação. Todos entendem o que eu estou falando? Né? Não é bem o tema dessa aula, mas só para a gente concluir que fica bacana quando a gente pega um ponto e consegue ajudar o aluno nesse sentido, né? Então, por exemplo, o campo de pesquisa ele é pequeno, o objeto de pesquisa ele é enorme, o objeto de estudo é enorme, né? O objeto de estudo é enorme, o que foi pesquisado é pequeno. Dá para fazer o trabalho? Dá, perfeito, sem nenhum problema. O que a gente não pode é pegar como fator de generalização, né? Então, eu consigo generalizar os resultados? Não. Com 12, não. Ok? Mas você consegue ter um olhar, né? Você consegue verificar se existe ali uma coisa que é meio padrão, meio tendência, né? Sim, o fator principal é a alfabetização e letramento. O fato de o aluno não conseguir essa aprendizagem é um possível fator para que ele abandone a escola. Tá, é que eu não tenho condições de ler, né,
as proposições do teu trabalho. Mas para mim ainda me parece um pouco abstrato dentro da proposta que você colocou aqui da evasão. Então, por exemplo, alfabetização e letramento. Então, se o aluno não alfabetiza, ele desiste de estudar? Seria isso? Porque, veja, se eu partir dessa premissa, eu estou dizendo que um aluno de primeiro aninho, de segundo aninho, ele vai desistir porque não alfabetizou? Então, talvez o olhar seja para um público mais adulto, né? Sei lá, um aluno de ensino médio. Mas se ele chega no ensino médio, ele já está alfabetizado. Ah, então é EJA. Ah, tá, bom, beleza. Então, o EJA, o aluno chega para nós com certas dificuldades, né? Certo? Chega para nós com certas dificuldades. E a partir dessas dificuldades, que nós vamos tentar adaptar, fazer uma situação. Ok? Beleza. Ah, então, ele já é uma pessoa com mais idade. E aí, por conta do trabalho, das obrigações diárias, das suas responsabilidades, ele não consegue desenvolver a aprendizagem. Aí sim ele abandona o seu ciclo educacional EJA. Mas eu não consigo observar, Edilta, no ensino regular básico. Tá? Mas eu não tenho nada a ver com isso. É só uma tentativa de entender e talvez te ajudar em alguma coisa. Mas, inclusive, é melhor até eu ficar quieto para não confundir tua mente. Tá certo? Vamos aqui continuar. Eu acho que nós estamos chegando, estamos sim, chegamos aqui ao final. Aqui estão as referências, né? Ó, tem algumas coisas. Sim, Miguel. Entendi. Não é o tema central, mas envolve, né? Legal. É importante, gente, vocês realizarem os exercícios da plataforma. Tanto o exercício de fixação, quanto o fórum. Eu sempre estou olhando, toda semana eu olho. Então tem pouquíssimos lá resolvidos, né? Por que disso? Porque, de certa forma, vai ajudar vocês com as avaliações que vêm aí para frente. Tá? E como o questionário ele fecha toda semana, então, se você não conseguiu fazer um exercício, ele já fechou, aí só o próximo. Talvez você perdeu uma oportunidade, porque o exercício de fixação, ele se autocorrige. Então, ele já fala para você, olha, você acertou tanto. Então, você já vai treinando. Você pode fazer várias vezes o exercício, tá? Ele não fecha, não. Você pode, no período que ele estiver aberto, você pode fazer várias vezes. Você vai testando, entendeu? Você vai se aprimorando. E o fórum, vocês muitas vezes colocam lá algumas respostas e eu monitoro. Se está dentro daquilo que é o esperado, eu não me intrometo. Deixo vocês debaterem. Mas se sair um pouco, eu trago aquele aluno no particular e falo, olha, o assunto não é esse. O assunto é assim, 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 assim. Talvez você desfocou um pouco. Né? Assim, assim, tal. Tá certo? Como eu voltei agora, a maioria está fechada. Tá vendo, Elaine? Tá vendo? Você deixou para voltar agora. Olha o que aconteceu. Viu só? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver... Amanhã eu converso com a professora Sandra, coordenadora e diretora também, né? E eu peço a ela uma exceção para eu deixar aberta até o final do mês. Ou até o final da semana. Vamos ver o que ela defende, né? De repente já fala, dá mais uns dias lá e tal. Aí eu deixo aberto até a semana que vem. Tá bom? Dúvida, gente? Olha, encerramos antes do horário ainda, hein? Dúvidas? Sim ou não? Se não, eu vou encerrar a aula. Uma boa noite para todos.